Fala pessoal, tudo bem? Não sei se vocês estão me vendo, eu tô aqui ó, pequenininha, bem aqui nas cores e tem um convidado especial aqui embaixo de mim, é o senhor Wilson. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar aqui para aparecermos aqui do meu lado, meu convidado de hoje, o Will. A gente está trabalhando, é sexta-feira à noite, são que horas, Will? 10 e pouco da noite. São 10 horas da noite, a gente acabou de fazer um monte de coisa aqui, quase 4 horas em call resolvendo um problema. Mas eu não vou deixar de gravar para vocês, apesar de estar cansado, dormi 2 horas, não, 3 horas e pouco essa madrugada, porque eu dei uma esticada para resolver uns atrasos e tô cansadíssimo. E graças a Deus é a minha última atividade do dia, vou gravar para vocês e vou descansar. Hoje é o dia de vocês serem apresentados ao nosso querido Photoshop. O Photoshop que todo mundo vê e fala e acha que é um aplicativo que faz milagres. Por que eu falo aplicativo? Porque hoje em dia ninguém mais fala programa, né? Hoje é aplicativo, ou aplicativo de celular ou aplicativo para desktop. Então vou apresentar-lhes ao Photoshop. O Photoshop é esse cara aqui, que bem diferente do Lightroom, ele não tem só controle de cores, sombra e saturação, ele te dá uma possibilidade de fazer infinitas coisas e vou ensinar para vocês em outras aulas para fazer uma arte do zero, mas hoje eu quero mais apresentar onde fica o que para vocês começarem a conhecer. Lembrando que se você quer instalar o Photoshop na sua máquina, é só você digitar no Google, né? E você vai encontrar lá no próprio site do Photoshop para baixar e você vai ter uma licença temporária aí para poder experimentar. Lembrando que o seu computador tem que ter uma configuração mínima para ele poder rodar bem. Eu estou aqui em Zoom, o Will está me ouvindo. Se quiser, o Will grita. Se quiser, para, xinga. Eu vou desativar o WhatsApp porque já começa a reclamar aqui. Começa a fazer barulho, é sempre quando eu começo a gravar. E vou gravar para vocês rapidinho. Então esse aqui é o menu do Photoshop. Assim como os outros programas da Adobe, tudo isso aqui é solto, tá, gente? Então vai do seu estilo de trabalho, ó. Eu consigo movimentar, eu consigo trocar de lado. Então você organiza da forma com que você acha melhor. Agora eu fiz bagunça e eu quero ver eu colocar de volta. Isso. Você organiza da forma como você quiser. Você quer mais largo, você quer mais justo. O principal recurso que você precisa conhecer do Photoshop é essa barrinha do lado aqui, que é a barra de ferramentas, tá? É aqui onde você muda as funções do cursor do mouse. Então é assim que você vai conseguir executar as ações. O melhor editor é aquele que conhece mais de Photoshop? Não. O melhor editor é aquele que consegue ter uma ideia brilhante e ele usa as ferramentas que ele tem para executar essa ideia. Tem muita gente que tem grandes ideias e executa em ferramentas que não é o Photoshop e fica com um resultado muito bom, e tem gente que manja das ferramentas do Photoshop, mas não tem criatividade, não sabe o que fazer com elas, então o seu conhecimento não serve para nada. Então a primeira ferramenta aqui, então em cima tem os menus, né, gente? Simples, como todos os programas: arquivo, editar, imagem, texto, selecionar, filtro 3D, visualizar, janela e ajuda. Como sempre, na janela é onde você abre e fecha esses pop-ups ou essas colunas e reorganiza do seu jeito. Eu gosto de deixar assim o meu Photoshop, tá? Aqui fica meu esquema de cores, embaixo fica a lista das camadas, tá? Todas as camadas aqui que compõem essa arte que eu fiz. Aqui ficam as informações, porque às vezes aparece algo importante. Ajustes de propriedades, quando eu quero colocar algum ajuste na minha página, na minha arte. E aqui embaixo eu gosto de deixar caractere e parágrafo, porque eu uso bastante para escrever, então eu uso bastante efeito de texto e assim eu organizo. E do lado de cá tem essa barra de ferramentas. Eu não uso muito porque eu costumo usar tudo no atalho, tá, gente? Mas eu deixo ela do lado de cá. Então, ferramenta mover é o Vzinho, você clica na imagem, você faz com ela o que você quiser. Segunda ferramenta é a ferramenta selecionar. Você pode usar ela para selecionar uma parte da sua imagem e duplicar. Eu dei aqui o comando Ctrl J, eu dupliquei essa imagem. Lembrando que ela duplicou sem máscara, né? Porque essa minha imagem foi recortada, ela não tem fundo. Então assim eu duplico a minha imagem.
Aqui tem uma ferramenta de laço, que é um jeito diferente de você fazer uma seleção também. Tem a varinha mágica. A varinha mágica é muito útil em alguns sentidos. Às vezes você baixa um ícone. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Ó, vou puxar aqui rapidinho para vocês entenderem. Vou escrever aqui ícone Instagram. Vou baixar, vou clicar, vou pegar em imagens e vou pegar um ícone aqui, mesmo que seja em JPEG, mas pior que esse aqui está em PNG já. Esse aqui estava no nosso escrito, esse aqui está sem fundo. Quando você quer PNG não tem, agora quando você quer o JPEG também não tem. Então ó, tá aqui com o JPEG, eu vou salvar esse arquivo, uma pasta minha aqui, a pasta imagens. Vou pegar esse arquivo, já fez o download, e vou jogar aqui, ó, para vocês entenderem mais ou menos para que serve aquela varinha mágica, tá? A varinha mágica, ela consegue encontrar as seleções, ó. Então eu quero tirar o fundo, ela é muito útil. Vou usar aqui a ferramenta borracha para apagar aquilo que eu fiz a seleção. Vou criar essa borracha aqui para ficar mais rápido. Então, ó, vou de novo, varinha, borracha, varinha, borracha, varinha, borracha. Ctrl D para tirar a seleção. E eu tenho aqui quase um símbolo da Globo aqui, que é o Instagram. E eu consigo colocar ele de repente em branco, para ele poder compor a imagem junto com você. Só para vocês entenderem como é que funciona a varinha. A varinha é como se fosse um conta-gotas, tá? Você vai clicar lá num lugar e ela vai tentar se expandir para encontrar um lugar até onde ela vai levar a seleção dela. Não é preciso. O ideal é você recortar na Pen Tool, que é como eu prefiro recortar e eu vou ensinar para vocês depois. Aqui tem a ferramenta de corte, que é para você diminuir a imagem. Por exemplo, eu fiz essa arte, quero converter ela para history, eu consigo diminuir ela, tá? Eu diminuo aqui, claro que é melhor organizar os elementos primeiro, mas eu diminuo ela, mudo a proporção dela e converto ela para history rapidamente, não preciso criar uma outra imagem. Ferramenta de gotas é para você selecionar uma cor. Eu quero escrever, quero que essa letra aqui eu use exatamente a cor da roupa dela. E assim ela vai acontecer. Esse band-aidzinho aqui eu quase não uso. É bem parecido com o carimbo. Nós vamos usar o carimbo também para tirar certas partes da nossa imagem, como espinhas, ou como de repente uma escrita na imagem que você baixou. Às vezes você baixa a imagem, vem com o nome de algum banco de imagem, você quer tirar para você conseguir usar aquele fundo. Ferramenta B de pincel, ela serve para você pintar, mas ao mesmo tempo a gente usa para várias coisas. É uma seleção com fade in, fade out. Na hora que a gente for criar uma arte, eu vou explicar para vocês a aplicação da ferramenta pincel. Borracha, né? A gente usou ali, eu uso no E. Simplesmente para você apagar um pedaço. Lembrando que não é toda a imagem que aceita, ó, você vê que ela está dando um errinho aqui, ó, ela vai mandar eu clicar e rasterizar a imagem antes de eu poder apagar. Aqui nos colchetes eu mudo o tamanho da minha seleção, eu consigo usar para apagar com a borracha, Ctrl Z para voltar. Lata de tinta para você pintar ou para você usar em máscaras. Ferramenta de desfoque, eu não uso desfoque por aqui, eu uso desfoque pelo filtro, vou explicar para vocês. Lupa para poder dar zoom. Como é que eu dou zoom? Eu uso o Ctrl, na verdade o Alt, e eu giro o scroll do meu mouse. Então eu quero fazer um corte aqui bem específico aqui, aperto o espaço para poder mover e assim eu dou zoom. Eu prefiro do que usar aqui, é mais fácil de controlar. A Pen Tool, que é uma ferramenta de ligar os pontos, sabe? Se você quiser fazer uma seleção que não seja quadrada, um círculo, que você precise de uma precisão maior, é ideal você usar a Pen Tool, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês também, que é uma dica, ó, o Photoshop só dá Ctrl Z uma vez, tá, gente? Então se você quiser voltar várias ações, você tem que dar Ctrl Alt Z, porque ele não faz isso sozinho. Ele só volta uma ação e fica que nem um bobo, ó, volto essa e volto para cá, volto essa e volto para cá. Ele não sai voltando várias vezes, então segura o Ctrl Alt Z. Depois da Pen Tool, ferramenta de texto para você escrever. Essa daqui é a ferramenta de demarcador, não uso essa ferramenta. Ferramenta de formas para você incluir um quadrado e tal. Ferramenta de mãozinha para mover.
a lupa. E aqui é o esquema de cores que se repete ali em cima. E é isso aí. Ali já são funções do pincel que eu deixava ali em cima, não sei porque que tá ali embaixo. Tá? A gente vai criar uma arte do zero. E melhor do que criar uma arte do zero, dentro do nosso curso eu vou disponibilizar, não é um curso, não, só uma sequência de aulas. Eu vou disponibilizar um packzinho de 30 imagens. Vou selecionar 30 imagens minhas aqui. Vou mandar para vocês baixarem lá no Telegram. E vocês poderiam só alterar essa imagem, já pegar essa imagem pronta. Vou ensinar vocês a instalar uma fonte, caso você não tenha a fonte daquela imagem, para vocês poderem alavancar o negócio de vocês, não precisar ficar criando imagem do zero, tá bom? E eu vou pegar um packzinho desse daí e vou abrir aqui e vou ensinar vocês a customizar numa outra aula. Eu queria só apresentá-los ao Photoshop mesmo, para que vocês possam perder o medo, né? Todo mundo acha que Photoshop é uma ferramenta de profissional. Eu nunca fiz nenhum curso de Photoshop. Eu não gostava de Photoshop. Eu comecei a usá-lo por necessidade, né? O Will sabe. A gente até trabalhou junto numa agência e eu cheguei lá para fazer vídeo e as pessoas que faziam artes lá precisavam de ajuda e eu comecei a desenvolver lá também. Já fazia isso algumas vezes. Eu uso muito Photoshop na edição de vídeo para criar as imagens que eu quero animar no meu vídeo. Então eu fui aprendendo por conta de uma necessidade. E hoje o que eu imaginava na minha cabeça eu consigo executar no Photoshop, tá? Então por isso que eu falo para vocês, as ferramentas são fáceis. Se você falar quero cortar, quero esticar, quero aumentar sem distorcer, quero diminuir, quero mudar a cor, quero mudar o tom, quero mudar a textura, quero inverter o lado, se você souber o que você quer fazer, se você conseguir imaginar a sua arte pronta e você entender o que você precisa saber, você vai conseguir executar. Aqui do lado ficam as camadas e é exatamente como o vídeo. Aquilo que está em cima se sobressai. Vocês podem ver que aqui, ó, essa é a camada da modelo, a gente oculta, ela está em cima de tudo. Se eu recuar ela um pouco, já vai ter alguma letra que vai ficar em cima dela aqui no braço, ó. Se eu recuar ela mais uma vez, no caso deve ser a letra do outro lado, vou recuar ela aqui as 4, as letras ficam em cima dela. Estão conseguindo perceber? Se eu recuar mais um pouquinho, ela vai ficar atrás do fundo e da sombra, tá? Então aqui é justamente o que está em cima é mostrado primeiro na arte. Você quer colocar alguma coisa para trás de um outro objeto, você só move ele aqui nas camadas. E aqui também você tem controle de blending, né? Eu não sei como é que fala em português, opacidade, mesclagem, eu acho, né? Opacidade, e você consegue controlar alguns efeitos, tá bom? Isso aqui vai mudar de acordo com aquilo que você estiver fazendo, com aquilo que você estiver selecionando. Esse quadro aqui vai se adaptar. Se você estiver mexendo numa imagem, ele vai te dar propriedades da imagem. Se você estiver mexendo num texto, ele vai te dar propriedades do texto. E aqui você sempre vai conseguir melhorar o objeto ou a camada que compõe ali a sua arte. Eu não quero me esticar, todo mundo reclama que as aulas estão ficando grandes. Acabei de atingir o marco de 13 minutos. Nós vamos fazer pelo menos 4 aulas de Photoshop. Essa aqui é só uma introdução para vocês acharem as coisas, tá? Não vou falar ponto por ponto, porque raramente vocês vão usar todos os pontos. E isso aqui não é para ser um tutorial, é mais um incentivo para vocês começarem e depois vocês podem continuar estudando. O que é importante, como toda edição, seja foto, seja vídeo, tá dando Ctrl S toda hora, tá? Tá com as suas pastas organizadas para você conseguir achar os elementos quando você precisar, não sai salvando em qualquer lugar. Esse menu aqui, ó, eu quero fazer um salvamento em cima, eu quero salvar como para duplicar essa imagem, tá? Criar uma imagem nova. A mesma coisa do Premiere, se você clicar aqui arquivo novo, ele vai te dar opções de escolher tamanho, resolução e daí por diante. E não tem segredo nenhum, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, é uma ferramenta incrível, facílima de mexer, mas você tem que ter um computador que suporte também, senão você vai passar raiva. Aí eu prefiro que você faça num site para otimizar o teu tempo, otimizar o teu trabalho, tá bom? Muito obrigado aí você que está assistindo. Eu espero que você, depois que sair todas as aulas do Photoshop, junta as 4, assiste
em sequência, que o conteúdo somado vai conseguir te dar grande valor aí. Eu vou terminar aqui mais um trabalhinho que a gente está em execução. Obrigado, Will, pela sua participação, mesmo que muda. O Will é um grande criador de conteúdo, me ajuda em muitas coisas aí, a gente trabalha junto já há muito tempo e é um grande amigo pessoal também. Quem sabe a gente não faz um desafio aí para aprender também algumas coisas com ele futuramente. Eu te agradeço pela sua audiência, pelo seu tempo. A gente se vê na próxima aula. Deixa aqui sua dúvida no comentário no grupo. Muito obrigado, valeu pessoal.